Esta foto, que pode ser do jornalista Vladimir Herzog, momentos antes de sua morte, chegou à Comissão de Direitos Humanos da Câmara em 1997. Foi enviada também para o Ministério da Justiça e para a Universidade de Brasília, mas só agora foi divulgada. Quantos casos assim podem estar esquecidos em arquivos da ditadura? O deputado Mário Ehringer, presidente da comissão, não descarta a possibilidade de ninguém ter percebido que aquele poderia ser o jornalista e vai propor nova investigação sobre as mortes do regime militar. Esse homem que aparece ao lado do ainda sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva é o ex-cabo do Exército José Alves Firmino, o araponga que há 7 anos entregou documentos sigilosos do período da ditadura à Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Entre os documentos, as fotos do jornalista Vladimir Herzog, nu no DOI-CODE, em São Paulo, pouco antes de ser morto. A papelada ficou esquecida nos arquivos da comissão, até ser divulgada pelo Correio Brasiliense. Firmino, que hoje está reformado e vive em Goiânia, explica como obteve os documentos. Na época, eu fui responsável pela queima dos arquivos do extinto DOI-CODE. Devido a algumas ameaças que na época circulava com minha pessoa, porque eu tinha sido descoberto, né, como araponga, como agente do Exército, e eu me tornaria ali um problema para o Exército. E ali eu resolvi retirar alguns desses documentos para que no futuro qualquer acusação contra a minha pessoa era uma maneira de eu me defender. Além da indignação geral, as fotos de Vladimir Herzog desencadearam uma crise entre o Palácio do Planalto e os militares. O presidente Lula ficou irritado com a nota do comando do Exército feita à revelia do ministro da Defesa, José Viegas. Entre outras coisas, a nota afirma que não há provas de que houve mortes durante o regime militar e considera revanchismo voltar a discutir o assunto. Viegas convocou o comandante do Exército, o general Francisco Albuquerque, e determinou que ele ponha ordem no quartel. Espero que essa reunião contribua para a pacificação, o esclarecimento e o equilíbrio que é necessário em torno de episódios dessa natureza. O tempo escureceu em Brasília. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, de onde saíram os documentos, criticou a nota do Exército e disse que vai mandar periciar as fotos de Herzog. O deputado Mário Ehringer convocou para amanhã uma reunião com os outros parlamentares da comissão. Ele quer que o governo investigue todos os casos de tortura do período militar. Esse caso pode ser a chave que começa a libertar os fantasmas desse período que a gente viveu. Eu acho que a gente não pode abrir mão desse caso. O deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, que foi advogado dos presos políticos, também quer ver essa história passada a limpo, com a punição dos responsáveis. A anistia abrange, tá certo, crimes políticos e conexos a esses, mas não crimes, tá certo, contra homicídios, sequestros, desaparecimentos forçados de pessoas, tá certo? Isso é uma ficção. Sem tirar o olho da entrevista, o deputado Jair Bolsonaro, que é militar da reserva, resolveu tomar satisfação com Greenhalgh. O clima esquentou. Caluniador, provocador, sabe de uma coisa? Eu nunca fui. Nunca fui. Numa nova nota divulgada agora à noite, o comandante do Exército reconhece que o assunto foi tratado de forma inadequada na nota anterior feita pelo Centro de Comunicação Social da Força. O Exército, segundo ele, lamenta a morte do jornalista Vladimir Herzog, fato que, na época, motivou o afastamento do então comandante militar de São Paulo. A nota afirma ainda que, para o bem da democracia, o Exército não quer ficar reavivando fatos de um passado trágico que ocorreram no Brasil. A nota de domingo era uma nota inadequada, tanto assim que ela foi corrigida hoje. E a correção hoje, feita pelo próprio Exército, pelo comandante do Exército, põe ponto final a este episódio. E olha, vale ressaltar que esta nota assinada hoje pelo Comando-Geral do Exército, antes de ser divulgada, foi aprovada pelo presidente Lula e também pelo Ministério, o ministro da Defesa, o José Viegas. E ela contrasta bastante com a nota divulgada ontem. Olha, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui, eu vou ler só um pedacinho para você ver. A nota de ontem diz o seguinte: o movimento de 64, fruto de clamor popular, criou dúvidas condições para a construção de um novo Brasil, em ambiente de paz e segurança. Fortaleceu a economia, promoveu fantástica expansão e integração da estrutura produtiva
e fomentou mecanismos de proteção e qualificação social. Nesse novo ambiente, amadurecimento político, a estrutura criada tornou-se obsoleta e desnecessária na atual ordem vigente. Desta forma, e dentro da política de atualização doutrinária da Força Terrestre, no Exército Brasileiro não existe nenhuma estrutura que tenha dado funções àqueles órgãos. Uma pequena parte da nota lá, que foi divulgada pelo Exército ontem.